Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui para contar a terceira e creio que a última parte do testemunho. Nós tínhamos parado na parte que eu estava na casa do meu primo, logo após ele ser orado por mim. Mas antes de continuar, irmãos, desse ponto, ontem uma história estava me fazendo lembrar de uma parte que eu não contei nesse áudio. Talvez porque eu já tinha gravado essa segunda parte, eu achei que já tinha mandado, então fez uma salada na minha cabeça e eu acabei não gravando uma parte que ele me fez lembrar ontem. Foi quando eu fui pro colégio, estando aqui em Antonina, ainda naquela situação, acho que foi no terceiro ou quarto dia que eu estava passando por aquele momento de possessão. Eu fui pra escola e no colégio, assim, a gente era tudo normal, as pessoas conversavam, eu sempre fui uma pessoa mais na minha, nunca fui assim de estar me envolvendo, e eu fui pra escola tranquilo, mas preocupado com aquilo, porque tudo que eu tentava evitar era que as pessoas viessem em cima de mim e começassem a falar de Deus. E ali tinha a minha amiga na época, que hoje é minha esposa, a Laura. Ela sempre ficava junto comigo e ela estava ali. Ela não era evangélica na época, ela era desviada, mas ela sempre falava de Deus, a gente sempre conversava. Tinha uma outra amiga nossa que também era evangélica. Mas assim, tudo jovem, então você sabe como é que funciona, né? Daí eu fui, chegou no meio do dia, eu estudava no período da tarde, a diretora chamou o povo para uma reunião no auditório da escola. E naquela reunião tinha em torno de umas 50 pessoas, mais ou menos, uns 50 alunos. Tinham poucos alunos. Eu estudava num colégio que era um colégio de ensino técnico, então tinha poucas pessoas, não tinha muitos alunos, né? Era um colégio muito grande. E a gente entrou no auditório e ela começou a falar sobre arrecadações de brinquedos para dar no final do ano, na época de Natal, enfim. Ela começou a falar disso, que os alunos que tivessem brinquedos que não usavam mais, de pessoas que pudessem arrecadar brinquedos, de roupa que a pessoa talvez não use mais, ou quem pudesse comprar, enfim, ela começou a fazer essa arrecadação. E depois no final ela começou a falar que coisa linda que é você sair nas ruas entregando o presente para a criança que é carente, que não tem condições de comprar, e todo mundo começou a ficar, entrou na conversa e a gente via a emoção nela falando daquilo, que era bacana de ver as pessoas alegres, as criancinhas tudo feliz. E no momento que ela começou a falar aquilo, involuntariamente começou a me dar um nervoso, irmãos, e esse nervosismo era uma característica que quando eu ia ficar ruim, era a primeira sensação que eu tinha, era essa. E eu falei, meu Deus do céu, e a minha mão começou a ficar muito gelada, parecia que eu tava com frio, como eu falei já pra vocês, muitas vezes Antonina é um lugar tem muito calor aqui, dá muito calor. E eu comecei a ficar com muito frio, os meus dedos assim ficavam, as minhas unhas ficaram roxas assim, porque parecia que eu tava sentindo muito frio. E a Laura, que tava do meu lado, percebeu que eu não tava muito legal e ela pegou na minha mão e falou assim, Rodrigo, tudo bem? Quando ela falou aquilo, já não era mais eu, já não tava mais respondendo. E a minha mão, eu puxei a minha mão assim com tudo e comecei a respirar muito forte. Só que daí eu recobrei novamente a minha consciência e falei, eu vou passar mal aqui dentro. E levantei e fui correndo para a porta para mim sair de dentro do auditório, por causa daquela conversa que estava tendo ali. Quando eu cheguei na porta do auditório, eu não consegui sair mais. Irmãos, e foi um transtorno terrível, porque ninguém entendia nada, a diretora não entendeu nada, ninguém entendeu nada. Talvez alguns ali que sabiam do que eu estava passando, como a Laura, já sabia meio por cima, mas ela sabia. E os evangélicos que estavam ali dentro que perceberam que aquilo era uma manifestação demoníaca. E foi um transtorno, porque as pessoas tentavam me segurar, alunos saíram correndo, foi um quebra-quebra assim, sem tamanho. E a diretora desesperada perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo, e o demônio não respondia, só ficava falando uma outra língua que ninguém entendia nada. E um monte de aluno veio tentar me segurar, mas foi assim uma briga sem tamanho. Eu machuquei pessoas, eles tentavam me segurar, acho que tinha mais ou menos uns 5 homens tentando me segurar. E aqueles demônios gritando e falando e tentando bater nas pessoas com cadeira. Foi assim uma coisa muito ruim, até que graças a Deus o Senhor colocou uma serva dele lá no auditório, que hoje também é nossa irmã em Cristo, a irmã da nossa igreja, uma mulher abençoada. E quando o demônio levantou a cadeira, não sei se ia jogar em alguém ou ia bater em alguém, não me lembro muito bem.
Ela ordenou que Satanás soltasse, a cadeira caiu das minhas mãos. E logo aquilo passou um pouco e daqui a pouco alguém começou a me questionar muito, perguntar: Rodrigo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando eu ia tentar falar já não era mais eu falando. Então, irmãos, foi assim uma experiência muito horrível, muito terrível mesmo. Aí chamaram uma ambulância. Quando eu estava saindo da escola já tinha padre, já tinha espírita, já tinha pastor, já tinha tudo quanto era líder religioso lá na escola tentando acalmar a situação. Eu fui para minha casa dentro de uma ambulância. Depois no outro dia não teve aula, a diretora reuniu a escola, chamou um líder da época, que era um padre, que hoje nem está mais aqui. E o padre foi lá falar, tentar desfazer tudo aquilo que tinha acontecido. Saiu até na rádio que o aluno estava sob efeito de drogas e, nossa, assim, foi assim, algo... Irmãos, eu fiquei... Hoje eu até brinco, mas na época eu digo assim, eu fiquei até meio famoso na cidade, porque essa história rolava em todos os lugares. E no outro dia não teve aula, parece que no segundo dia também não teve. A diretora pensou até em me expulsar da escola por causa disso. Mas enfim, depois eu retornei para a escola, as pessoas ficavam passando de largo por causa que tinham medo, eu não podia olhar diretamente para a pessoa, todo mundo tinha medo de mim, eu não podia esboçar nenhuma reação diferente porque as pessoas ficavam apreensivas, com medo daquilo que ia acontecer. Mas enfim, como depois a história se continua, eu pego e vou para Paranaguá, que foi toda a história que eu lhe contei, até o momento em que a Bruna, a esposa do meu primo, orou por mim. E o demônio caiu por terra. Depois daquilo eu disse a vocês que ele tinha aparecido na porta, eu realmente vi aquilo, irmãos, isso é uma verdade, eu não estou aqui para enganar você ou nem para impressionar você. Ele estava parado na porta me olhando. Depois daquilo eu estava na casa deles, eles eram pessoas assim de muita oração, pessoas que ouviam a voz de Deus e se tivessem dormindo pela madrugada eles saíam e iam buscar Deus e não interessasse aonde fosse. Ele foi para a igreja que eles congregavam na época. Dentro da igreja, irmãos, eu louvando ao Senhor ali junto com os irmãos, eu olhava para a porta, eu sentia como se fosse... Eu não sei se você vai conseguir entender, mas é mais ou menos como se você tá dentro da igreja e você sente como se alguma coisa tivesse te atraindo em sentido da porta. Quando eu olhei, meu, lá estava parado na porta da igreja, aquele ser me olhando. Eu falei: Jesus amado. Mas eu glorifiquei a Deus, irmãos, porque ele já não estava mais dentro de mim, nunca mais aconteceu aquilo. O Senhor me libertou por completo. Mas, irmãos, uma coisa eu quero dizer a vocês, depois que eu voltei de Paranaguá, que eu voltei para minha casa, eu comecei a analisar as coisas, irmãos, e não pense que algumas pessoas se iludem e acham que porque aconteceu isso uma vez, porque o Senhor está na minha vida, o Senhor me blindou, o Senhor me colocou dentro de um campo de força onde ninguém entra e ninguém pode sair. Eu estou protegido, eu estou guardado, irmãos. Deus, ele liberta. Deus, ele nos salva. A cruz foi assim... A cruz é algo que não tem... Como eu posso te dizer? Foi o maior sacrifício de Jesus e na cruz, a cruz é suficientemente, irmãos, foi suficientemente poderosa para nos libertar. Nós somos libertos por ela. Lá naquele dia que o Senhor morreu naquele lugar, a cruz nos libertou, a cruz nos salvou, a cruz tirou esse peso de pecado, a condenação que estava sobre nossos ombros. Jesus levou sobre si. Mas, irmãos, uma coisa que eu quero te alertar com esse áudio aqui: não brinque com as coisas de Deus. Deus, ele te libertou para você ser livre. Existem pessoas que dizem assim: mas que Deus é esse que permite tanto sofrimento? Deus não permitiu nada, Deus não quis aquilo. Eu, com as minhas próprias pernas, fui para o lugar onde Deus não tinha mandado. Existem pessoas que no primeiro dia de sofrimento, na primeira luta que enfrentam, apontam o dedo na cara de Deus e acham que Deus é obrigado a ficar desfazendo muitas das vezes as nossas atitudes erradas que tomamos. A gente vive uma vida do jeito que a gente quer e no primeiro espinho que a gente pisa, a gente acusa Deus e quer colocar Deus contra a parede perguntando por que está fazendo aquilo. Deus não é culpado da gente fazer escolhas erradas. Deus não é culpado da gente querer tomar o nosso próprio caminho
caminho. Deus não é culpado de a gente às vezes dar uma de surdo e não querer ouvir a voz do Senhor. Ele não é culpado de tudo isso. Porque se eu tivesse ouvido a voz do Senhor quando me alertava antes mesmo de tudo isso acontecer, eu não tinha passado por aquilo. É claro que ainda pela misericórdia do Senhor, o Senhor transforma aquela luta em bênção, o Senhor transforma a maldição em bênção para as nossas vidas, e hoje eu aprendi. Irmãos, antes de tudo isso acontecer, eu tinha sonhos terríveis que eu estava endemoniado. Mas na minha ignorância eu achava que aquilo nunca ia acontecer, porque eu achava, demônio não pega em crente, não pega, não, realmente não pega. Mas se o homem der lugar, ele entra mesmo. A gente não pode brincar, irmãos. Deus é real, Deus é sério com a gente, Deus nunca tratou a gente com brincadeira, Deus nunca jogou uma palavra no vento. Tudo que Deus faz para nossas vidas são coisas eternas, são coisas valorosas, e interessa que a gente também faça isso para Deus. Se eu tivesse dado ouvidos à voz do Senhor, jamais eu teria passado por aquilo que eu passei. Talvez eu contando você não consiga ter noção do que aconteceu. É claro que eu não posso aqui colocar tantos detalhes porque vai ficar uma coisa muito extensa. Mas eu conto as principais coisas porque foram as que me marcaram. Deus nos ama, irmão. E se Ele está permitindo eu fazer esse áudio para vocês ouvirem, é porque Ele quer alertar cada um desse grupo. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir isso que eu acabei de contar, mas uma coisa é certa, irmãos: não brinque com as coisas de Deus. Não brinque de ser crente, porque Satanás não está brincando de ser diabo. Satanás não está brincando de malvadeza. A palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Irmãos, tudo isso que eu passei me ensinou muita coisa. Eu aprendi, irmãos, que com Deus não se brinca, com Satanás não se brinca, com a nossa vida. Existem tantas pessoas, irmãos, que colocam a sua salvação a prêmio todos os dias. Por tão pouca coisa você deixa de lado, você esquece do Espírito Santo, você se entrega aos prazeres da carne. Você deixa Satanás entrar na tua vida, você arreganha as portas, você abre brechas do tamanho, meu Deus, coisas assim que acontecem às vezes. Nós abrimos e escancaramos a porta da nossa vida. Demônios entram, depois ficamos nos perguntando, mas o que está acontecendo? Eu tenho ido na igreja, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho buscado ao Senhor, mas não vigia, mas não abre o olho, mas não cuida com onde vai, não cuida o que fala, não cuida o que pensa, não cuida as atitudes. Vive uma vida, irmãos, como diz a palavra do Senhor, como uma folha no vento. Se o vento soprar para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se o vento soprar para a direita, ele vai para a direita. Se o vento soprar para frente, ele vai para frente. Se o vento soprar para trás, vai para trás. Se não houver vento, ele fica parado. Uma pessoa que não tem, irmãos, uma firmeza, que não tem um caminho certo. O Senhor nos chama, irmãos, para nós termos pulso, para nós sermos realmente como Ele nos escolheu. Se um dia você aceitou a Cristo e confessou os seus pecados, Deus está interessado em ver as tuas atitudes como cristão que Ele te chamou. Mas não fica vivendo uma vida dividida entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno. Vive uma vida, irmãos, constante na presença de Deus. A palavra do Senhor diz assim que no livro do Apocalipse, que quando João escreve aquelas cartas às igrejas, que quem dera fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, sabe o que eu aprendi? É claro que talvez você tenha outro discernimento dessa palavra, mas com tudo isso que eu aprendi, que eu passei, eu tenho um discernimento próprio desta palavra. Talvez o Espírito Santo ministre outra coisa no teu coração, mas algo que eu senti no meu coração, sabe o que é? Quando Deus fala assim, que não, quem dera fosse frio ou se fosse quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, é uma coisa que eu aprendi comigo mesmo, assim, com todas as lutas, que nós temos que ter firmeza. Ou você é, ou você não é. Deus não gosta de meio termo. Pessoas que não têm um pulso, ele não é nenhuma coisa e não é nem outra, eu sou mais ou menos. Deus repudia isso, irmãos, é isso que ele está falando na palavra do Senhor. Ou você é crente, ou você é desviado, meio termo, o vomito da minha boca. Deus não aceita isso, nós não aceitamos, irmãos. Imagina você conhece uma pessoa, e essa pessoa não é nem a tua amiga e nem a tua inimiga, ela fica no meio termo. Se você é bonzinho com ela, ela é bonzinha com você. Mas se você é coisinho com ela, ela te maldiz, ela te maltrata. É assim mesmo Deus, irmãos. Deus não quer pessoas que estão meio termo, que dentro da igreja é crente, fora da igreja é mundano. Que na frente do irmão é crente, por detrás é um lobo. Irmãos, em nome de Jesus, vamos levar as coisas do Senhor a sério. Se você um dia reconheceu a Cristo, então seja homem suficiente, seja mulher suficiente para aceitar isso na tua vida. Existem tantas pessoas, irmãos, que estão aí vestindo uma capa de crente,
estão aí vestindo uma máscara de evangélico e estão por aí envergonhando o nome de Cristo. Irmãos, eu naquele tempo eu envergonhei o nome de Cristo, porque as pessoas indagavam, mas esse menino aí não é crente? Esse menino aí não anda para baixo e para cima atrás de igreja, como é que pode agora estar endemoniado? Eu envergonhei o nome do Senhor. Mas foi para mim, hoje, graças a Deus, eu posso alertar você. Seja sábio, irmãos, e aprenda com o erro dos outros. Não espere pisar no espinho para depois se olhar para o chão. Olhe antes de pisar. Existem tantas pessoas que precisam se machucar antes para depois tomarem cuidado. É igual quando você vai fazer alguma coisa no teu quintal. Se você vai lá limpar, vai varrer o teu quintal, vai fazer alguma coisa no terreno da sua casa. Se você vê uma aranha, se você vê uma cobra, depois qualquer coisinha que encosta em você, você acha que é aquele bicho. Você percebeu como o ser humano ele só começa a vigiar depois que ele vê o perigo? Não é assim, irmãos. Deus nos ensina completamente ao contrário. Você tem que vigiar antes mesmo de você ver o perigo. Existem pessoas que têm que arrebentar às vezes a unha para depois tomar cuidado onde está pisando. Tem que furar o pé para depois ir tomando cuidado com lá na frente, irmãos. Vigia antes. Não deixe o diabo entrar. Irmãos, o diabo ele quer entrar aos poucos e quando você menos perceber, ele já tem alastrado a sua vida. E foi assim que aconteceu comigo. Irmãos, depois de tudo isso que eu passei, eu aprendi muito com o Senhor. O Senhor me deu assim uma nova esperança. O Senhor me deu assim uma vida nova com Ele. O Senhor me revelou coisas assim maravilhosas. Eu não digo a vocês, irmãos, hoje em dia ainda eu tenho visões do Senhor, mas não são visões que vinham para me perturbar. O Senhor abriu a minha visão. Você, jovem que passa por certos tipos de problemas espirituais, o Senhor vai abrir a tua visão. O Senhor está preparando você. Eu orava muito ao Senhor, eu falava, Senhor, que eu veja aquilo que está acontecendo. E hoje, graças a Deus, eu vejo tudo isso, irmãos. Não porque eu sou bom ou porque eu sou melhor do que qualquer um, não, irmãos. É porque o Senhor vê a necessidade que há em nós. Existem pessoas que talvez pedem dons a Deus. Só que o Senhor vai dar dons à medida que você for usá-los. Por que Deus vai te dar um dom de cura se você não tem coragem nem de orar por uma pessoa? Por que Deus vai te dar um dom de libertação, vai te dar um ministério de libertação se você tem medo de orar por alguém endemoniado? Então, irmãos, essa luta que você está passando, pessoas que são depressivas, pessoas que são perturbadas, pessoas que sofrem com vícios de pornografia, pessoas que sofrem com possessão como eu sofri, pessoas que inúmeros problemas que existem aqui, irmãos. O Senhor quer usar tudo isso para preparar você. Às vezes você pede as coisas e tem coisas que a gente só vai conseguir aprender, irmãos, na prática. Depois, como é que hoje eu poderia falar alguma coisa? Como é que eu ia, como a palavra do Senhor diz assim, como é que um cego vai guiar outro cego? Então, irmãos, é necessário que alguém tenha passado por aquilo. É necessário que alguém tenha sofrido. Jesus padeceu. Paulo padeceu. Enfim, todos os apóstolos padeceram. Todos os cristãos vão padecer alguma coisa, irmãos. E tudo isso que o Senhor nos permite passar é para nos aperfeiçoar, para nos dar, irmãos, novas experiências. O Senhor quer pôr armas na nossa mão. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender, irmãos. Eu não estou aqui falando para você que você precisa viver uma vida inteira de sofrimento para você ser alguém na tua vida. Eu não estou dizendo isso. É claro que tem certas coisas que nós ouvimos ao Senhor e nós aprendemos com a vida dos outros. Eu quero que você aprenda com a minha vida. Mas existem certas coisas, irmãos, que nós temos que passar pela fornalha, nós temos que passar pelo fogo da provação. E lá o Senhor nos dá a vitória. Tudo aquilo que Jó passou, irmãos. Eu imagino assim, depois daquela luta, Jó sendo um homem transformado. Ele já era reto aos olhos do Senhor e depois daquilo, irmãos. Foi como uma joia preciosa que passa pelo fogo para ser provada. E ela sai de lá muito melhor, muito mais valiosa. Assim o Senhor quer nas nossas vidas. O fogo vem para nos purificar, irmãos. Por isso não reclame, não critique, não fique reclamando. O Senhor quer nos aperfeiçoar. Irmãos, depois de tudo isso que eu passei, o Senhor começou a me dar revelações que eu jamais imaginava. O Senhor começou a colocar pessoas próximas a mim, que eu pude estender as minhas mãos e orar. Que eu pude expulsar demônios, que eu pude mandar embora o mal que às vezes fica atormentando. Hoje, irmãos, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me ungiu e me colocou nas mãos do ministério de libertação. Irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui não é uma historinha, um conto de fadas. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, irmãos, não é algo que eu estou aqui querendo impressionar vocês. Tudo aquilo que eu passei, irmãos, há 2 semanas atrás,
o Senhor usou uma pessoa e me ungiu, irmãos, com um ministério de libertação. E eu fiquei assim muito grato ao Senhor, porque o Senhor já havia falado uma vez comigo no monte e o Senhor retornou a falar na minha vida. Irmãos, o Senhor abriu portas que eu não esperava. Irmãos, eu tenho o Senhor assim, com esse ministério que o Senhor me deu, as portas se abrem, irmãos. Não precisa você ficar se promovendo, não precisa você ficar se divulgando. O Senhor é o Deus que abre as portas, Ele leva você nos lugares, Ele te mostra as pessoas. E eu glorifico a Deus, irmãos. Eu sou uma pessoa muito simples. Não estou dizendo isso para me engrandecer. Mas Deus sabe das minhas fraquezas. Deus sabe que eu não sou como alguns aí de fora que são bem estudados, renomados, irmãos. Pela humildade do Senhor, assim, eu quero que o Senhor me use. É claro que nós devemos buscar muito mais a palavra do Senhor, buscar muito mais o conhecimento da palavra do Senhor. Mas eu digo a você, irmãos, sem a presença de Deus, não passa de informação, não passa de conhecimento. Irmãos, então, vamos buscar a presença do Senhor. Jesus está às portas de buscar a igreja, Jesus está próximo de voltar. E nós não podemos ficar dormindo. Nós não podemos ficar ali cocheando em dois pensamentos. Ou vai ou não vai. Ou você me segue, ou você me abandona de uma vez. Não tem como ficar meio termo, irmãos. Existem pessoas que não querem estar na luz, mas não querem estar nas trevas. Elas querem estar meio que na sombra. Deus não aceita isso, irmão. Ou você serve a Ele, ou você não serve. Deus não divide trono com ninguém. Deus não divide casa com ninguém. Ele quer exclusividade nas nossas vidas, irmãos. É uma das coisas assim que me marcaram, irmãos, porque depois que eu passei por tudo aquilo, até hoje em dia, irmãos, eu tô andando nos lugares, eu sei, irmãos, aonde eu tô andando às vezes assim dentro de casa de pessoas. O Senhor, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos dá uma sensibilidade que a gente consegue notar o espiritual aflorado em certos lugares. Uma vez eu passei por eu quero contar essa experiência para vocês porque foi uma coisa que me marcou muito. Eu estava num processo assim de intercessão muito forte pela minha família. Um processo assim muito forte mesmo. Eu entrava no meu quarto ali, irmãos, e eu não sabia nem quanto tempo eu ficava orando, buscando ao Senhor pela minha família, pelos meus, por coisas que o Senhor me revelava naquele momento. E eu intercedia mesmo, irmãos, eu intercedia mesmo. E um dia, irmãos, recaiu um peso sobre a minha vida tão violento, que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas era por causa daquela guerra espiritual. E as coisas foram ficando meio estreitas, meio pesadas. E um dia eu orei ao Senhor. Eu sempre faço esta oração, irmãos, e aconselho você a fazer. Eu dobrei os meus joelhos antes de dormir e falei, Senhor, que aquilo que eu não possa ver enquanto eu estou acordado, aquilo que eu não suportaria enxergar, consciente que o Senhor me mostra enquanto eu estou dormindo. Que em sonhos eu possa entender o que o Senhor quer me mostrar. Ok, eu fui dormir. Pela noite eu tive um sonho, mas foi algo tão real. Aquilo foi uma visão do Senhor. No sonho, eu me acordei em cima da minha cama. Aquilo foi uma visão muito real. E do lado da minha esposa eu acordei como se alguém tivesse... Como se em cima da nossa casa tivesse um avião muito grande. Fazia um barulho assim, parecia uma turbina. E eu acordei assustado, a minha esposa acordou assustada, mas era muito real, parecia que aquilo estava acontecendo. E eu levantei, eu me lembro que eu estava até com... Eu não me lembro nem se eu estava com calça, eu estava com um calçãozinho, não me lembro. E eu levantei desesperado e na mesma hora eu pensei, Jesus está voltando, no meu sonho. Porque aquela era a minha esperança. E ao mesmo tempo que eu me assustei com o barulho, eu comecei a ficar alegre porque eu sabia que Jesus estava voltando, na visão. E eu levantei muito rápido, eu falei, vamos lá para fora, Laura, vamos ver o que está acontecendo. E quando a gente saiu, a Laura desapareceu. Quando eu saí no terreno da minha casa, era de madrugada, irmãos, era muito real. Porque parecia que a visão era no mesmo momento em que eu estava, no mesmo momento que eu deitei na cama, passou-se o tempo, era muito real. As horas eram compatíveis com a realidade. E eu olhei para o céu e o céu estava com nuvens negras por baixo. E acima das nuvens como se tivesse uma luz vermelha, então contrastava o preto com o vermelho e parecia um fogo que estava por de cima das nuvens. E as nuvens eram todas assim, elas tinham buracos assim nelas, e eu olhei para cima e falei, nossa, que coisa estranha. Quando eu olhei para o alto, num daqueles buracos era como se aquele buraco fosse um espelho. E quando eu olhei para cima, eu conseguia ver o meu reflexo naquele espelho. Só que era pequeno.
E quando eu olhava para cima, parecia que aquele espelho, ele colocava um zoom no meu rosto e eu conseguia ver os meus olhos, como se eu estivesse olhando para um espelho realmente. Eu falei, credo, que coisa estranha, isso não é a volta de Jesus. Quando eu disse isso, irmãos, eu estava sozinho. Eu comecei a escutar uma risada de deboche que vinha lá de cima, mas parecia que aquela risada tomava conta daquele ambiente. Parecia uma risada que ria na cidade inteira, uma coisa muito maligna. Eu olhei para cima e falei, meu Deus, isso é obra do diabo. Eu falei assim. Quando eu disse aquilo, de dentro daquele negócio que parecia um espelho, foi lançado uma corda como um cipó bem duro. E aquele cipó fincou na grama da minha casa, bem na frente da janela do meu quarto. Quando aquele cipó fincou, eu arranquei aquele negócio duro que parecia um cipó, ao mesmo tempo um fio de elétrica. Eu falei, Senhor, isso aqui é obra do diabo. E eu arranquei aquilo do chão e eu comecei a repreender. Eu falei, aqui você não vai pôr tua obra, Satanás. E eu repreendia, eu mandava que aquilo voltasse, eu ordenava que Satanás quis por terra. Irmãos, e era uma coisa muito terrível, porque parecia que nada daquilo resolvia. De repente, irmãos, quando eu olho para cima, vinha descendo um ser. Ele tinha corpo de homem. Eu não vi o rosto dele, mas ele era muito grande mesmo. Era uma coisa assim, de filme, irmãos. Era um gigante, assim. Ele devia ter mais ou menos uns 4 metros de altura. Ele era muito alto e muito grandão. O pé dele era... Irmãos, imagina o Hulk. Vamos viajar agora nos filmes. Imagina o Hulk, vocês lembram do filme do Hulk? O pé dele, do tamanho que era, ele só não era verde, mas era mais ou menos daquele estilo. Ele era muito alto, ele era muito grandão, muito fortão. E ele veio flutuando. À medida que ele foi descendo, irmãos, quando ele chegou bem perto da terra, eu fincava. No momento que eu orava, eu ficava espetando o pé dele com aquele fio, mas nada daquilo adiantava. E ele, quando ele pisou na terra, ele me travou inteirinho. Ele não me tocou, ele não me machucou, ele não disse nada. Ele simplesmente, quando ele pisou na terra da minha casa, ele me travou. Irmãos, aquele demônio na visão ele não me possuía, mas ele parou bem do meu lado e ele me travou. Literalmente eu fiquei paralisado, como alguém paralisado realmente. Eu podia falar, não podia falar, eu só conseguia mover os meus olhos. E no momento que ele me travou, ele começou a debochar da minha cara e me desafiar. Ele falou bem assim, agora eu quero ver. E agora eu quero ver. Eu comecei a clamar ao Senhor. Clamava. Clamava muito ao Senhor, mas nada daquilo resolvia. Ele falou assim, você acha que isso vai resolver? Você acha que vai adiantar? Você nunca vai sair daqui. E começou a me desafiar e a debochar da minha cara. E sabe quando você está naquele momento de luta e você pensa lá no fundinho, nossa, realmente eu vou ficar assim? Eu vou ficar amarrado a minha vida inteira nas mãos desse demônio. E então eu fechei os meus olhos e eu clamei em secreto. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode me resgatar. E antes disso eu tinha falado pro demônio, eu falei, demônio, você acha que Deus não pode enviar um anjo aqui e me libertar das tuas mãos? E ele olhou para cima assim com desdém, ele dava risada, ele falava, duvido que ele vai fazer isso, duvido que isso vai acontecer. E eu fechei os meus olhos e comecei a clamar. Nisso eu parei de clamar e fiquei observando. E eu olhei para cima no céu. Aquelas nuvens negras já tinham passado e eu vi 2 bolas azuis. Mas eram pequenas, era da distância que elas estavam, era do tamanho de bolinhas era do tamanho dessas bolas como que é o nome daquele esporte, meu Deus? De raquete, eu esqueci agora o nome daquilo, oh Jesus. Mas era mais ou menos do tamanho de uma bolinha, era do tamanho de uma laranja, mais ou menos. E eram bem azuis aquelas bolas, e quando eu olhei aquilo me deu uma esperança, porque eu tinha certeza que era o socorro de Deus. E quando eu olhei aquilo, eu olhei para o demônio e eu fiz um sinal para ele olhar para cima. Quando ele olhou para cima, ele voltou a face para mim e ele estava me olhando com muita raiva. Irmãos, eu olhava o rosto dele, mas ao mesmo tempo eu não conseguia enxergar. Eu não consegui gravar na memória como que era o rosto dele, porque era uma coisa fora do normal. Ele me olhava com muito ódio, com muita raiva. E aquelas 2 bolas foram se aproximando. Quando chegou perto da gente, que eu consegui ver que daí tinha claridade, irmãos, aquelas 2 bolas eram os olhos do anjo que estava descendo. Irmãos, aquela foi a imagem mais sobrenatural, foi a imagem mais marcante da minha vida. Porque aquele anjo tinha mais ou menos uns 4 metros de altura.
Ele não tinha uma asinha grudadinha, ele não tinha cara de criança como muitas vezes a gente vê num quadro. Irmãos, ele parecia... irmãos, ele tinha o corpo de um guerreiro. Ele parecia ser muito poderoso, ele era muito grande. Ele tinha asas, ele tinha uma espada na mão. Eu só não reparei se o cabelo dele era comprido, se era grande, irmãos. Se era comprido, se era curto. Mas ele era muito grande. Pra você ter ideia, os olhos dele, o tamanho que era do tamanho de uma laranja. Então você pode imaginar o tamanho do rosto. Ele era muito gigante. E ele veio descendo, no momento que ele pisou na terra, o demônio me soltou. Irmãos, e eles literalmente começaram a brigar corpo a corpo no quintal da minha casa. Irmãos, e eram dois gigantes brigando no quintal da minha casa. E eu me abaixei naquela visão e eu falei, Senhor, isso não pode estar acontecendo. Eu tô ficando maluco. Eu não tô vendo isso. Eu falei, tem um anjo e tem um demônio brigando no quintal da minha casa. E eu literalmente escutava barulho de luta, irmãos. E eu escutava o demônio falar e o anjo respondia. E eu abaixei minha cabeça e falei, Senhor, eu não tô vendo, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. E o anjo desceu, irmãos, quando ele olhou, a primeira coisa que ele fez, quando ele desceu na terra, ele olhou para cima e viu aquela corda que estava do céu, aquela corda estava ligada na terra. Ele pegou aquela corda e puxou com tanta força, a mãe, aquilo veio se arrebentando lá de cima. Quando aquela corda caiu toda no chão, fez um bolo de corda, assim, daquilo que ele jogou. Ele pegou aquela montoeira de corda e lançou no peito do demônio e falou assim, pegue as tuas obras e vai embora. E o demônio falava, daqui eu não saio. Ele falou, você vai sair sim. E eu ouvia o anjo falar com ele, eles tinham vozes assim que eu não tenho nem como dizer para você, porque eu nunca escutei aquelas vozes na minha vida. E ele dizia assim, você vai sair daqui sim. E o demônio falava, eu não vou sair. Ele falou, e o anjo disse bem assim para ele, então Satanás, o Senhor te repreenda. Quando o anjo disse aquilo, irmãos, o demônio desapareceu, literalmente desapareceu. E quando o demônio desapareceu, eu falei, ele foi embora e eu falei, eu vou agradecer o anjo. O anjo se transformou em um cachorro. Era um pitbull na época, nesse sonho. Ele se transformou num cachorro e era igualzinho o cachorro que eu tinha, era um pitbull amarelo. Quando eu cheguei perto dele, ele já estava naquela forma corpórea de um cachorro. E eu disse a ele, falei assim, moço, muito obrigado por ter vindo me ajudar. Irmãos, e o cachorro balançou a cabeça num sinal de tudo bem. E eu fiquei assim muito abismado. Eu falei, meu Deus, eu tô falando com um cachorro. E eu falei assim, moço, o senhor pode entrar na minha casa se o senhor quiser. Irmãos, e o cachorro se levantou e foi me acompanhando. E quando eu entrei na minha casa, que ele colocou as duas patas pro lado de dentro da minha casa, eu me acordei. Irmãos, naquela visão, depois de toda aquela batalha que eu estava enfrentando, aquela luta espiritual, por fato de eu estar intercedendo muito pelas pessoas, depois daquilo eu senti um alívio na minha vida. Irmãos, foram uma das maiores visões que o Senhor me deu, de uma batalha assim ferrenha dentro da minha casa. Eu entendi que o Senhor estava quebrando uma cadeia muito violenta na minha vida. Irmãos, aquele demônio que desceu, eu entendo que aquele demônio não era um demônio territorial, como a gente sabe, existem hierarquias. Aquilo era uma potestade, aquilo era um demônio de uma alta hierarquia que desceu realmente para impedir o que eu estava fazendo. Porque a fúria de Satanás era muito grande, porque eu entrava em batalhas que só Deus sabia, irmãos. Então eu vi o resgate de Deus na minha vida. Irmãos, por isso eu digo para você, as lutas que nós passamos, elas nos trazem um peso maravilhoso de experiência. Então, irmãos, viva intensamente aquilo que você está passando e glorifique o Senhor, porque o Senhor vai te revelar coisas grandiosas que você nunca viu. Aleluia. Eu creio profundamente, irmãos, naquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, na minha vida. Nós somos jovens, a gente não viu quase nada ainda. O Senhor quer se revelar a nós de uma maneira incrível. Eu quero gravar mais áudios contando de experiências que eu já tive com o Senhor. E eu quero edificar a tua fé, irmãos, porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus escolheu vocês para fazerem a diferença nessa terra. Eu tenho certeza que Deus escolheu a gente para fazer a diferença sobre essa terra. Os irmãos aqui que vão ouvir esse áudio, que Deus abençoe. Você que ouviu até esses minutos que passaram, são 33 minutos. Que Deus o abençoe. Que o Espírito Santo faça de você um guerreiro na batalha do Senhor. Que Ele te dê experiências com Deus, que Ele faça você ter visões, que você possa caminhar e dar passos de fé na presença do Senhor. Irmãos, eu agradeço muito a vocês, porque à medida que eu vou ministrando na vida de vocês, eu sou ministrado pelo Senhor. E nós somos, nesse grupo, nós somos
todos revestidos pela presença do Senhor. Eu agradeço pela tua vida, irmãos. E sempre, qualquer um, irmãos, me desculpe por às vezes eu não responder as mensagens, mas é que no maior parte do tempo, como eu já falei a vocês, eu estou no serviço. Então não é sempre que eu posso, às vezes eu visualizo, mas não é sempre que eu posso responder. E eu não gosto de dar muitas respostas vazias, porque eu sei que isso talvez vai causar em você uma má impressão. Eu gosto de às vezes falar por áudio, às vezes eu me escondo no banheiro da empresa para mim responder aquilo que eu recebo do Senhor. Eu gosto de passar para os irmãos de uma maneira que realmente vá preencher a tua vida. Por isso às vezes que eu visualizar e não responder, não é porque eu não quero te atender, é porque realmente eu não posso te atender no momento. E eu sei que você entende, você tem um trabalho e sabe que no meio de pessoas que não entendem daquilo que está acontecendo, talvez elas vão zombar ou vão brigar comigo. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu depois das 6, eu estou em casa sempre que você puder. Manda mensagem, pede, fala, Rodrigo, preciso de oração, eu vou entrar nessa batalha com você e juntos nós vamos ver a glória do Senhor manifestada. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. Stanley, você está liberado para fazer a edição aí do áudio. Não sei como que você vai fazer, mas seja lá como você queira fazer, você tem liberação. Eu já te disse isso na mensagem, você tem liberação. Os irmãos que quiserem passar adiante esse áudio, se você conhece alguém que talvez precise ouvir as palavras que foram ditas aqui, tenha liberdade de passar, irmãos. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela é viva e ela não está presa, não está destinada a um tempo, a um horário, a um grupo. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Se você escutar esse áudio hoje, amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, eu creio que a mesma unção e o mesmo poder que emana agora vai emanar na sua vida. Que o Espírito Santo lhe conceda graça, sabedoria e entendimento. Irmãos, lembrando mais uma vez e reforçando aquilo que eu já disse no início. Tudo, irmãos, tudo que eu contei é verdade, tudo que eu contei aconteceu na minha vida. E tudo isso que eu contei a vocês foi para a glória do eterno Deus que nós servimos. Foi para a glória e a honra do Senhor. Nesse dia eu declaro a minha gratidão ao Senhor. Para vocês eu declaro a minha total dependência no Senhor. E não estou aqui também dizendo com tudo isso que eu virei um super-herói, um superman, que eu virei um super crente. Não, irmãos. Eu tenho as mesmas necessidades que você tem. Então, irmãos, nós estamos aqui para nos ajudar. Não tenha vergonha, irmãos, de pedir ajuda. Não tenha vergonha de falar das suas fraquezas, porque nós somos todos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Postando no grupo, nós faremos o possível para lhe ajudar. Não tenha vergonha de perguntar o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. Em nome de Jesus, vamos ser sábios, irmãos, para entender a fraqueza dos nossos irmãos. Isso é bíblico, irmãos. Nós devemos suportar as fraquezas dos nossos irmãos. Talvez aquilo que para você seja fácil, para o teu irmão é difícil. Ou que para você seja difícil, para o teu irmão é fácil. Então compartilhe. Nós estamos aqui para ser um corpo. Amém, meus irmãos? A mesmo que não haja julgamento nesse grupo, que não haja discussões que não vão levar a lugar nenhum, que não haja atritos, que não haja contenda. Tudo o que está acontecendo aqui, irmãos, é para a glória de Deus. E que fique claro isso, e eu já declaro no mundo espiritual, ainda que seja um grupo virtual, irmãos, mas eu declaro sobre as vidas que estão ouvindo, que haja paz sobre este grupo, que haja, irmãos, a unção de Deus para nos edificar. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, irmão, por você estar ouvindo, ter paciência de ouvir o meu testemunho. Você percebeu que eu falo demais. Às vezes a minha esposa fala, Rodrigo, quando você vai ministrar, você tem que se policiar no horário, porque você fala muito, rapaz. Mas é assim, irmãos. A gente vai aprendendo com o tempo, e um dia, quem sabe, eu faço um áudio curtinho e mando pra vocês ouvirem bem rapidinho, porque eu sei que tem gente que não tem paciência de ouvir. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Aqui quem fala é o Stanley, dono do site O Poder do Espírito Santo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora venho pedir uma ajuda para vocês. Ajude esse projeto clicando neste link e fazendo uma doação para que possamos mudar o layout do blog. Clicando aqui você encontra as informações do motivo do nosso pedido. Conto com a sua ajuda.